uma operação que remete a uma prática reiterada. Um chefe de investigação que fala em túnel do tempo. O que acontece com o Rio de Janeiro, que mudam os personagens, mas os órgãos e as práticas e, enfim, as consequências se repetem. A gente vai ouvir agora um personagem bastante atento da política carioca e também da política do Brasil. Ele é professor e é ex-deputado federal. Vem para cá, Chico Alencar, um prazer voltar a conversar com você, explicar um pouco qual é a do Rio de Janeiro. O papo direto e reto é esse, porque nós estávamos falando agora de órgãos que estão na mira dos investigadores. Se você voltar no governo Collor, era Eduardo Cunha na Loterge, né? Porque o que acontece aí no Rio? O estado de infecção generalizada, é septicemia, é isso? Boa tarde, Daniela, Carol. É um prazer estar conversando com vocês, apesar de um assunto tão azedo. Eu sou uma história, né? E gosto desse olhar que vai lá longe para dizer que quando a corte do Estado absolutista português se estabeleceu aqui no Rio, ela foi chamada por um colega de vocês chamado Hipólito José da Costa, de corte infame, corrupta e depravada. No Rio de Janeiro teve mais cidadania. Hipólito escreveu isso lá em Londres. Se fosse aqui, ia levar pancada na boca, provavelmente. Então, há uma estrutura estatal aqui na antiga corte, município neutro da Corte, capital da colônia desde 1763, depois Distrito Federal até 1960, onde o Estado, o interesse privado e a corrupção são muito amalgamados. Não é que tem uma caveira de burro enterrado na história do Rio de Janeiro, que nós somos um povo especialmente degradado, nada disso. Mas há uma constituição do poder que imbrica grandes corporações empresariais ou, lá atrás, escravocratas. Poder público muito ligado aos barões. O que se dizia no Império, aqui no Rio de Janeiro, na corte, quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Um historiador conservador dizia sobre a aristocracia brasileira. Lá em Portugal, você leva 500 anos para conseguir um título nobiliárquico. No Brasil, 500 contos. Então, nós temos muito isso, claro, momentos de exceção, tentativas de se criar um Estado livre dos interesses privados embutidos no seu interior, mas essa sucessão de governadores, ex-governadores investigados, presos, e a continuidade disso agora na era Witzel, mostra que há algo estrutural no Rio de Janeiro. Não é diferente de outras cidades. Corrupção é larvar sistêmico, estrutural no Brasil. Mas aqui ela repercute muito e, claro, é particularmente forte pelo peso do próprio Estado. Agora, não há problema humano que não tenha solução. Transparência absoluta é a nossa obrigação. O Witzel se elegeu, inclusive, com discurso contra o sistema, contra os partidos, na mesma linha do Jair Bolsonaro. Aliás, eles eram aliados até ontem e afastaram pura ambição de poder. Chico Alencar, meu boa tarde primeiramente, claro, a você, mas minha pergunta é exatamente essa: qual a solução para a população? Porque Witzel, ele é eleito com um discurso contra a corrupção, Rio de Janeiro, que já vem de um histórico de ex-governadores também envolvidos em investigações, detidos. Qual a solução para o eleitor diante de uma situação como essa? Tem solução? Tem, claro. Aliás, a única solução é a soberania popular, a manifestação da vontade popular. É evidente, há muita polêmica sobre a forma jurídica do afastamento. Agora, é óbvio que seria melhor, não apenas por um colegiado, não vai se pronunciar provavelmente na terça ou na quarta-feira, pode até reverter esse afastamento, mas o processo mais democrático, que tem também amparo constitucional, é o processo de impeachment, desenvolvido no plano nacional, por exemplo, pelo Congresso Nacional, aqui pela Assembleia Legislativa.
são cidadãos mandatados, cidadãos e cidadãs mandatadas pela população, que decidem sobre alguém que foi também mandatado pela população, mas teria cometido evidentes crimes de responsabilidade ou os chamados crimes comuns também. Então, esse é o cenário melhor, mais democrático. E aí assume o vice, mas o vice está investigado também. Aí assume o presidente da Assembleia Legislativa, mas o presidente da Assembleia Legislativa está investigado também. Bom, aí é o processo de impeachment e até o último ano de mandato, eleições gerais. Eu sempre acho que o melhor é devolver ao poder originário, como está na Constituição, de quem emana a força política e administrativa, que é o povo, que é a população, esse poder que está contestado. Agora, o povo também precisa votar com consciência, boa informação, sem fake news, cuidado com os discursos enganosos, com as manipulações, com aqueles que se colocam como arautos únicos da honestidade. Essa é uma história antiga brasileira também, que atribui ao indivíduo a probidade absoluta, ele chega diante da máquina e acaba se envolvendo, se facilitar, se corrompe. Se não tiver uma fiscalização permanente da cidadania, acaba se entregando a essa estrutura corrompida, ao afã do dinheiro, do ganho. Colocar família para gerir contratos é um perigo total. Parece que as pessoas não aprendem, né? Chico, um prazer conversar com você aqui no CNN 360. Muitíssimo obrigada pela participação. A gente volta a conversar certamente, porque a crise do Rio não se resolve de hoje para amanhã, nem de hoje para agora. A gente agradece bastante a participação, pede seu retorno aqui, portas abertas. Sim, Daniela, só um detalhe incrível. Claro. Sabe o que é o bandeira do Estado do Rio de Janeiro, que foi fundado em 1975? Rem publicum gerere. O que quer dizer isso? Gerir a coisa pública com retidão. A turma aqui está precisando ler, pelo menos, o dístico lema da nossa bandeira.